Quinto dia da meditação para a Quaresma dos Escritos de Santo Afonso Maria de Ligório. Domingo. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que iluminais os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Jesus no deserto e as tentações das almas escolhidas. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Mateus 4:1. Meu irmão, se Deus permite que sejas tentado, não desanimes. Entenda isso como um sinal de que Ele te ama e quer te fazer mais semelhante a Jesus Cristo, que, como lemos no Evangelho de hoje, também foi tentado. Esforça-te, porém, a exemplo do próprio Redentor, por empregar todos os meios para saíres vencedor. Em especial, refreia as tuas pequenas paixões desordenadas, mortificando-as através da penitência, e recorre sempre a Deus pela oração contínua. Nesta vida, o que mais aflige as almas tementes a Deus não é tanto a pobreza, as doenças e as perseguições, mas as tentações e a aridez espiritual. Quando a alma goza da amorosa presença de Deus, todas as tribulações, em vez de a afligirem, consolam-na, fornecendo-lhe a ocasião para oferecer a Deus uma prova de seu amor. Mas ver-se na tentação, em perigo de perder a graça divina e na aridez espiritual, pensar já tê-la perdido, eis algo terrivelmente amargo para aqueles que amam a Deus. Observemos, porém, que é esse o destino comum das almas santas. Porque eras agradável ao Senhor, foi preciso que a tentação te provasse. Tobias 12:13. Quem foi mais santo que Jesus Cristo? No entanto, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Em primeiro lugar, foi tentado pela gula, porque, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformam em pães. Mateus 4, do 2 ao 3. Depois, foi tentado pela presunção, porque o demônio transportou a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse: Se és o filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: Ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado para não machucares o teu pé em alguma pedra. Mateus 4, do 5 ao 6. E por fim, foi tentado pela idolatria, porque o demônio, vendo-se vencido novamente, o transportou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Eu te darei tudo isso, se prostrares diante de mim e me adorares. Mateus 4, do 8 ao 9. Uma alma, pois, que se ver tentada, não deve agir como se já tivesse caído no desagrado de Deus. Quem quer torná-la mais semelhante ao seu Filho unigênito e dar-se oportunidade de adquirir grandes méritos para o céu. Cada vitória é uma nova coroa, diz São Bernardo.
Os meios que devemos utilizar para vencer as tentações são os mesmos que nosso Divino Redentor nos ensinou, com o seu exemplo no Evangelho de hoje. Jesus jejuou durante 40 dias para vencermos todas as tentações, e em particular a dos sentidos. É necessário que nós também, especialmente neste tempo de Quaresma, mortifiquemo-nos a carne pelo jejum, pela penitência e pelo recolhimento, e que ao menos tempo fortalecemos o espírito com meditações e orações, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Para vencermos as tentações, devemos, em segundo lugar, evitar ocasiões de pecado. Aqueles que se expõem voluntariamente aos perigos estão tentando Deus a fazer milagres. Um grave erro de presunção. A custódia dos anjos, diz São Bernardo, é prometida a quem caminha nos caminhos de Deus, e não aquele que se expõe voluntariamente ao perigo de cair no abismo. Finalmente, o terceiro meio para sairmos vencedores da luta contra as tentações consiste em expulsarmos o demônio inteiramente de nossa alma e estarmos resolvidos a adorar a Deus, nosso Deus, e servi-lo a Ele só. Oh, quantos há que não cuidam em refrear as suas paixões nascentes e que pensam poder servir aos dois senhores, mas depois, diante do primeiro ataque mais forte que qualquer tentação, acabam por cair e perder-se eternamente. Ó meu amabilíssimo Jesus, reconheço que no passado caí e recaí miseravelmente, porque me descuidei de imitar os vossos divinos exemplos. Arrependo-me de todo o coração, peço-vos perdão e prometo que para o futuro serei mais cuidadoso. Mas para isso, fortalecei-me. Eu vos peço, em nome da mortificação que praticastes, abstendo-vos por 40 dias de toda alimentação, e para a humildade que demonstrastes, permitindo ao demônio que vos tentasse como a qualquer outro filho de Adão. Ó Deus, que purificais a vossa igreja com a anual abstinência quaresmal, concedei à vossa família que com boas obras execute o que de vós deseja obter com a sua abstinência. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Meditaremos hoje, mais uma vez, o Salmo 50. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade, lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me do meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa e reto o vosso julgamento. Eis que nasci da culpa, minha mãe concedeu-me no pecado. Não obstante, há mais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergir-me com um ramo de hisope, e ficarei puro. Lavai-me, e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai meu espírito de firmeza. De vossa face não
me rejeiteis, e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação, e sustentai-me com uma vontade generosa. Então aos maus ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado, e a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Senhor, abri os meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacais com o sacrifício rituais. E se eu vos oferecesse um sacrifício, não o aceitareis. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado. Ó Deus, que não haveis de desprezar. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstruí os muros de Jerusalém. Então aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos, e sobre vosso altar vítimas vos serão oferecidas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós.